vive hoje um verdadeiro samba do crioulo doido. Estão espocando escândalos por todos os cantos, em todos os segmentos. É o futebol que tem problemas gravíssimos, agora a Polícia Federal começa a investigar os atuais dirigentes da CBF, já indicia inclusive um ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Nós temos problemas na saúde por todos os cantos do país, pessoas sendo socorridas em macas, algumas deitadas no chão, às vezes faltam remédios essenciais para manter a vida, nós temos problemas seríssimos na educação, nós temos problemas na segurança que fazem arrepiar, problemas gravíssimos. Nós temos hoje uma pleiade de pessoas caminhando rumo ao crime como uma solução até ou como um próprio meio de vida. Como é que nós vamos resgatar esse país? O que é que nós precisamos fazer? Tínhamos uma esperança vaga na reforma política, mas todos viram e assistiram que a reforma política, que é uma grande bomba, acabou sendo um pequeno traque. Não aconteceu absolutamente nada, até porque aqueles que estão ali para fazer modificações temem perder as suas posições, então querem manter o status quo para manter as suas benesses, para se manterem no poder. Como é que nós vamos mudar esse país? Só existe um jeito: conscientização. Se você que me assiste não fizer a sua parte, se você não começar a agir diferente, não começar a buscar pessoas para colocar no poder, não começar a deixar a transgressão de lado, parar de dar cafezinho para o guarda, parar de passar o farol vermelho, começar a atender aquele que está ao seu lado e que necessita, se cada um de nós não tiver uma atitude positiva, nós não mudaremos esse país. Pense nisso. Este é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Lá no jonasgrebe@ig eu tenho ainda alguns e-mails, alguns bastante para responder, mas estou na medida do possível, com o tempo que sobra, respondendo a todos. Continuem mandando e-mails para jonasgrebe@ig.com.br. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que já foi vereador, já foi candidato a vice-prefeito, é um médico conceituado, um médico muito respeitado em nossa cidade, que muito me honra com a sua presença aqui, por isso eu agradeço muito por ter atendido o nosso pedido, doutor Walter Suman. Que honra! A honra é minha, Jonas, e olha, fiquei emocionado, uma análise crítica fantástica tua no início do programa, maravilhosa. Eu acho que essa é a visão de todo cidadão, se a gente conseguir contagiar ao nosso redor as pessoas com esse pensamento, já vão estar fazendo diferença na nossa nação. Parabéns. Por que, doutor Walter, chegamos a essa situação, principalmente política no Brasil? Essa degradação. Qual é a sua visão ampla disso? Eu sempre tenho algumas máximas, né, algumas frases que norteiam, inclusive, do porquê eu, médico de 30 anos de atividade, resolvi participar da política. Jonas, obviamente nenhum ser humano é perfeito, carrega consigo a perfeição, mas eu sempre digo que na vida pública ou numa sociedade, né, pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons, Jonas. Você, de maneira sucinta, clara, objetiva e fantástica, definiu muito bem isso. Uma sociedade que se cala, que se omite, que às vezes pode estar se acovardando, vai dar espaço para pessoas que as governem, né, de tal forma que realmente acabam perdendo toda a perspectiva de uma vida próspera, tranquila, segura, num país tão maravilhoso, abençoado por Deus como é o nosso Brasil. Lamentavelmente, os espaços onde decide a nossa vida estão ocupados, infelizmente, por uma, não vou dizer a maioria absoluta, mas por um grande número de pessoas que muitas vezes confrontam com o interesse da nossa nação contra o interesse do cidadão, do pagador de impostos. Você sente que aquelas pessoas que poderiam realmente contribuir abandonaram, desistiram, falaram, a política é para quem não quer mesmo saber de nada? Você sente que uma boa parte da população deixou de lado essa questão de querer governar, de querer incentivar, de querer participar da vida pública? Eu acho que as avalanches, os escândalos estão sendo tão sucessivos, Jonas, que acaba gerando uma baixa autoestima incrível numa nação. Em todos os segmentos. Parece que fica uma anestesia, parece que o povo está tomando Propofol, Alotano, é uma medicação que a gente usa em anestesia. Então essa anestesia, essa vontade de querer participar, às vezes fica restrito em algum outro segmento,
mas eu acho que não. Eu acho que nós temos que estar sempre nos revoltando de maneira positiva, com críticas construtivas, uma participação ativa e usando todos os segmentos que a sociedade civil nos permite utilizar. Então, eu acho que todo homem, toda mulher, toda pessoa de bem, todo empresário, profissional autônomo, todo gestor tem que, obviamente, focar mecanismos que possam, no seu núcleo, onde você vive, você, Jonas, faz a diferença no teu dia a dia. Ainda há pouco conversávamos, você tem um pique de trabalho fantástico, você trabalha demais como eu trabalho, e você procura fazer a diferença, contagiar as pessoas de uma maneira crítica, propositiva, dando exemplo, inclusive. Não é apenas no blá, 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 é trabalhando, é dando exemplo, mostrando que você faz, que você, muito embora não tenha um mandato nas tuas mãos, você exerce o teu dever, o teu direito de cidadão e critica, faz propostas. Isso é importante. Se todos tivéssemos um pouquinho, né, um pouquinho das pessoas que tivessem o perfil crítico, construtivo, mais participativo, não se omitir, se calar, se esconder, com certeza a nação estaria em um outro rumo. E a política é esse meio de transformação. O senhor vê isso também? Vejo. Sem a política você não transforma, deixa na mão de quem quer fazer sempre os tal dos mal feitos e o resultado é isso aí. Jonas, eu vivo enquanto médico profissional da área da saúde há 30 anos, obviamente a minha profissão me dá a condição de ter uma vida muito digna. Há 12 anos atrás, eu deixei um pouco a minha rotina de terapia intensiva, de consultório, das rotinas de enfermaria no hospital, em ambientes mais fechados, eu fui para a rua, eu fui exercer naquela época, implantar um programa de internação domiciliar. Aí, Jonas, eu comecei a ver de uma maneira muito mais forte como é a mazela que o nosso ser humano vive. Nós vivemos numa cidade que tem inúmeras dificuldades, inúmeros obstáculos, mas quando você vive o dia a dia da mazela da falta da saúde, da enfermidade, da doença, com o local onde essa pessoa mora, muitas vezes não dá para se chamar de um lar, né? Às vezes um barraco, em vielas, becos. Muitas moradias abaixo da linha da miséria. Nós temos, infelizmente, uma população, isso é histórico na cidade, abaixo da linha da miséria, cerca de, salvo engano, 90 mil pessoas vivendo em condição subnormal em nossa cidade. É um monstruoso desafio. O que não pode é você simplesmente chacoalhar a poeira do teu sapato, vai lá, faz a tua parte e que se arrebente, o problema é de cada um. Não é assim. Né? Não é assim. Eu acho que tem que entrar na nossa veia essa revolta, essa indignação de buscar. E eu percebi sim que algumas atitudes, quando você recorre à questão política, ela com certeza ela traz melhoria para essa população. Eu experimentei isso, Jonas. Doutor, isso tudo é fruto de um erro. A pergunta é simples, a resposta que é complicada. Onde erramos? Como sociedade? Jonas, eu posso dizer assim, nós dois fizemos parte de uma geração, de um cala-boca que foi de 64 a 84, onde o pensamento político, onde o pensamento, a comunhão de ideias, as reuniões eram... Nós ainda, eu creio que, passado um bom tempo do final da ditadura militar, ainda a gente vive um pouco do reflexo vão 30 disso. anos, né, doutor? Já foram 30 anos. Nós temos condições. A educação, Jonas, nós estamos tirando do nosso jovem, né, nós não estamos permitindo, dando à nossa juventude, às nossas crianças, uma formação política, da organização social e política brasileira. Isso é importantíssimo. Não teria, doutor, não teria havido uma dicotomia. Porque com todos os erros da ditadura militar, do governo militar, houve uma vida, havia vida, ok? Mal ou bem, nós tínhamos o país andando, ok? Quando houve a mudança de regime, houve, na minha visão, aquela coisa de acaba com tudo porque nada prestava. E essa dicotomia, esse cessamento da vida que havia para a criação de uma vida nova, com liberdades, com liberações, com coisas que talvez as pessoas não estivessem à época, não foi lento e gradual, foi muito de forma chocante. Isso pode ter atrapalhado e trazido essa situação de hoje? É o pensamento político, né? Tanto é que você vê que ainda existem muitos líderes que hoje ocupam altos cargos a nível de Assembleia, Senado, Ministério, etc., que são remanescentes dessa época, que se revoltaram contra um pedido ditatorial. Óbvio, houve as suas vantagens, mas houve um cala-boca do pensamento político. Então, eu acho que é através da educação. Hoje nós temos uma imprensa livre, investigativa, a gente tem instâncias na justiça, da sociedade civil organizada, mas estou vendo ainda uma pouquíssima participação. Você tem um governador do estado de São Paulo, que na época do governo militar foi nomeado governador, naquela época não era eleição livre, né? Que entrou para o futebol e hoje com 83 anos está preso, que é o caso do José Maria Marinho. O escândalo hoje parece que caiu o Joseph Blatter também. O Blatter hoje renunciou. Pediu renúncia, né? Eleito há 4 dias.
É para você. E já renunciou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos alguém que no governo militar foi governador do estado de São Paulo, que não é pouca coisa, que vai para o futebol, né? E hoje está preso. É lamentável, né? Para a história, inclusive, política do nosso estado, né? Exato. Pra história, inclusive, do nosso estado, né? E, infelizmente... Então eu acho que talvez o erro estivesse aí, né? Quando houve o rompimento, não se aproveitou as coisas boas e nem as ruins. Jonas, As lições que vieram não foram aproveitadas e algumas coisas boas que podem ter havido não foram também aproveitadas. E tem uma máxima, a gente sempre vê, quando eu fui participar iniciar na política, eu sempre ouvi, doutor, o senhor vai se envolver em política, isso é coisa do mal, isso é coisa ruim, isso é uma coisa péssima. Então existe uma máxima ainda, numa boa segmentação na nossa sociedade, como política virou rótulo de bandido, de ladrão, de corrupto, infelizmente. Eu digo que tem uma frase, você deve conhecer, que a política, dentre todas as vocações, ela pode ser a mais nobre, mas a política, dentre todas as profissões, ela pode ser a mais vil. Então, aquele que faz política por vocação, sem a dependência da política, até para sobreviver, com certeza vai desenvolver um bom trabalho, Jonas. Enfim, é um problema extremamente complexo, né? Parece que tem que reinventar a nação, né? Aí o senhor vai numa comunidade, como o senhor disse, encontra lá uma habitação abaixo da linha da miséria. Tem pouco o que se fazer, mas o senhor é um pré-candidato a prefeito. Sim. O senhor deve ter algumas ideias. O que se faria? Por onde se começaria a desatar esse nó, que não é fácil? Não, é um desafio fantástico. Eu sempre digo que a perfeição você conquista justamente quando você tem a grande dificuldade e busca motivação nas dificuldades. Isso que eu acho que é o caminho da perfeição absoluta, mas quando você enfrenta essas dificuldades. Jonas, eu acho que todo gestor, primeiramente, eu tenho uma visão muito, muito fantástica. Eu acho que tem que priorizar, numa cidade como a nossa, ou no Brasil como o nosso, a geração de emprego e renda, de trabalho, Jonas. Um homem sem trabalho não tem honra, e sem a honra ele mata, ele morre, ele tá exposto a tudo. É óbvio, tem aqueles que ainda se conseguem, vai à busca, vai à luta. Alguns acham o caminho mais fácil do crime, e tá aí os índices de violência. Então, geração de emprego e renda, e Jonas, tem um leque importantíssimo, né? Em qualquer gestão pública. O fundamental, eu acho, a gente ter primeiro amor àquilo que você vai fazer, né? E principalmente competência, ou seja, colocar pessoas certas no lugar certo para que seja devidamente administrado. Então, nós temos que focar a questão de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento sustentável. Jonas, olha, é um desafio. Tem muita coisa para fazer, mas nós vamos discutir isso no segundo bloco. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é uma nova forma de você encarar o seu dia a dia, de você encarar a vida, você construir para você uma nova vida. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura através do Inovar Ideias. Entre em contato, você está vendo aqui no caractere escrito Inovar Ideias, www.inovarideias.com.br ou no telefone 981611121. Ligue, marque um bate-papo, vá conhecer sem custo nenhum, sem nenhum compromisso. Você vai gostar e Inovar Ideias vai inovar a sua vida. Voltamos daqui a pouquinho do Jeito do Jonas. Voltando para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, tendo a honra hoje de receber aqui essa personalidade de nossa cidade, esse médico fantástico que também já foi vereador da nossa cidade, é um pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Estou falando de Walter Suman. Tá certa a pronúncia, Walter Suman? Suman. Suman. Isso. Suman, Walter Suman,
que muito me honra aqui com a sua presença. O senhor está afiliado ao PSB. PSB, Partido Socialista Brasileiro. E qual é a sua afinidade com o socialismo brasileiro? Eu fui eleito vereador em 2004, 2005. O senhor tem 2 mandatos de vereador? 2 mandatos. O primeiro há 12 anos atrás, eu tive 3.692 votos, foi pelo PSB. Basicamente está na veia essa questão do socialismo, desde a minha infância, adolescência, enfim, lá o científico da nossa época, a faculdade, enfim, essa ação focada principalmente às classes menos privilegiadas, Jonas. Então eu sempre participei de projeto Rondon, na faculdade sempre participei em ações de periferia e tanto como no Guarujá a gente implantou a internação domiciliar, que hoje é um espelho, foi usado como exemplo, que é o melhor em casa, que me permitiu durante 15 anos da minha vida, 12 a 15 anos da minha vida, basicamente estar nas ruas, nas comunidades, vielas e vivendo o drama da enfermidade com o problema social dessas pessoas. Deve ser muito difícil ser médico nos dias atuais, com as dificuldades que as pessoas trazem, né? Quando vem numa consulta, às vezes até de higiene, de cultura mesmo, de falta de um ensinamento. Tem esse tipo de problema? Tem. Um país para se reerguer, um país para se reacontecer, é na educação um maior investimento, Jonas, e a gente precisa... Mas as pessoas que governam o nosso país não gostam de educação, doutor. Eles estão falando em pátria educadora, né? Mas o senhor não acredita? Desculpa. Não, sabe, mas isso então, aí é que tá passou pela cabeça de um marqueteiro, deu pra mulher e falou, fala. Ela não sabe nem o que é pátria, quanto mais o que é educadora, com todo respeito à nossa presidente. Mas é o tal negócio, Jonas, o pessoal, a mentira replicada pode virar uma verdade, a população às vezes isso é Joseph Paul Goebbels que dizia isso. Então, essa é uma tática infeliz, né? Isso é hitlerista. Isso é terrível. É terrível. Eu acho, com certeza. Porque eu recebo todos os dias dramas de pessoas, eu vejo dramas todo dia de pessoas agravando suas enfermidades, deixando de ter a oportunidade da cura, de amenizar. Quantos por cento nós tiraríamos dos hospitais hoje se nós fizéssemos um trabalho preventivo desde a infância? Olha, seria fantástico, hein? Não tem isso, mas com certeza te daria um salto de qualidade maravilhoso. Hoje você vê as unidades de pronto atendimento abarrotadas, muitas vezes, por falta de simples informação, por falta de aculturação desse pessoal, de falta às vezes, de princípios básicos de higiene, de cuidados pessoais com a saúde, de dieta. Doutor, nós estamos chegando no século 22, nós estamos falando em dengue, nós estamos falando em epidemia de mosquito. E quase chegando no século 22, né? Porque o 21 já foi, já estamos 15 anos no século 21. Doutor... E tantas outras mazelas. E aí você vai ver o Jornal Nacional, você compra lá o Globo no domingo, aí milhões aqui que foram comprados de remédio que não foram entregues, outros milhões de sobrepreço em coisas que seriam usadas para a saúde. O superfaturamento, a malversação do dinheiro público é o maior assassino dessa nação, Jonas, eu acho, porque... você vê hoje, esse é um aspecto da coisa, você vê hoje, falando na questão cultural, nós moramos ainda numa cidade onde a gestação na adolescência ou na infância é uma coisa assustadora, você vê então a falta da cultura. Então também, eu acho que é necessário uma convocação, uma participação da sociedade civil organizada, das entidades religiosas, dos formadores de opinião, também darem a sua cota à parte para poder levar uma série de cultura. Então tem mecanismos com baixíssimo custo que você pode levar à educação, Jonas. Posso citar um exemplo? Rapidinho. Por exemplo, você tem um profissional que vai atender no ambulatório hipertensão arterial e diabetes. Vai atender lá no ambulatório, atende 16 pacientes num dia. Se você deslocar um profissional desse para dar uma palestra, seja para 50, 100 pessoas numa comunidade, a informação que ele vai levar, com certeza vai evitar, vai orientar com que essa fila engrosse cada vez mais. Se você leva um ginecologista numa escola onde tem adolescentes, meninas e meninos, para falar sobre doença sexualmente transmissível, prevenção da gestação na infância, na adolescência, você vai ver a repercussão. Então, a educação, quando bem encaminhada, utilizada e repetida às vezes, você consegue ter algum resultado. Mas isso a médio e longo prazo, né? Obviamente a curto prazo também, mas uma porcentagem menor. Existem uma série de ações que, numa cidade onde os recursos são parcos, onde a nação hoje está fechando todos os cofres, onde você tem que usar a criatividade para poder... A fonte se secou. Secaram a fonte. Então, doutor, aí eu pergunto, com toda essa dificuldade, sem contar que quem é candidato a prefeito, principalmente no Guarujá, é candidato a réu, porque os processos vêm e não tem como fugir disso. Aí você tem problemas na saúde incontáveis, você tem problema no saneamento básico, você tem problema de moradia, pessoas morando abaixo da linha da miséria.
Ainda dá coragem de ser candidato a prefeito, doutor? Me Dá. ajuda aí, Mas doutor. é exatamente o que eu te disse. É exatamente o que eu te disse no começo. É nessas dificuldades, Jonas, quando você faz a dificuldade uma motivação. Era simples eu simplesmente me omitir, me calar ou me acovardar frente de dramas como eu assisto todos os dias. Lá atrás, há muitos anos atrás, eu trabalhei num hospital extremamente carente, um hospital difícil, o único hospital da nossa cidade, que é o Santo Amaro. 25 anos ali, mais tristeza, dificuldade que vive o Santo Amaro, frente a uma cidade com mais de 300 mil habitantes, 90% da população morando em condição subnormal, com recursos do SUS miseráveis repassados. Jonas, eu vivi isso, então se eu fosse me conformar, final de semana eu pegava minha família e ia viajar, passear, um hotel. Não, Jonas, a gente trabalha, a gente... Como a tua indignação se transforma em revolta para você, pelo menos, contagiar positivamente as pessoas que ainda acreditam numa mudança. Porque se eu for mais um a engrossar a fila do murmúrio, da lamentação, né, da crítica só pela crítica, é melhor eu ficar em casa e não fazer nada. Agora não, se eu tenho essa ideia, eu tenho que levar, obviamente, um pensamento positivo, de esperança, de que a gente pode sim, através de inúmeras dificuldades, arrebanhar uma sociedade do bem, de pessoas que tenham vontade de mudar a cidade e somar energia, força, para que a gente pontuar as medidas a curtíssimo, curto, médio e longo prazo em cada segmento da sociedade, Jonas. Então, eu acredito, se eu não acreditasse, eu não teria nem sido vereador, não estaria aqui hoje ousando participar de um processo político tão difícil como é o Executivo Municipal. E aí, com essa verve toda, com essa vontade que o senhor se pronuncia perante o microfone, perante a câmera, com essa imposição de ideia como o senhor está fazendo, eu acho que realmente o senhor é muito importante no processo eleitoral. Nós precisamos de pessoas no processo eleitoral que tragam uma mensagem, que tragam pelo menos uma demonstração de vontade de dizer nós precisamos refazer muita coisa, né? Nesse país em geral, nesse estado em geral, na cidade, é claro, na região, nós precisamos de muita coisa. Agora, vereador, deixou o senhor um pouco desiludido? Queria fazer mais e não podia? O legislativo, você fica o tempo todo torcendo para que a cidade dê certo. Eu, obviamente, durante os meus 2 mandatos, em especial meu primeiro mandato, muitas foram as conquistas, principalmente em saúde pública, para a cidade. Eu lutei, eu vivia dramas terríveis. Por exemplo, tinha um universo de pacientes portadores de câncer na cidade que não tinha aonde recorrer na cidade. Tinha que mandar para São Paulo, para Santos. Lutamos assim, de uma maneira bastante tenaz para implantar um serviço de oncologia, de quimioterapia. Hoje é uma realidade. Ampliamos a internação domiciliar, trouxemos a medicação de alto custo para o Guarujá. E lutei muito para implantar semi-intensivas nos prontos-socorros para amenizar a demanda reprimida de leitos de UTI. Hoje ainda é uma realidade. Você vai agora no PAN rodoviária, você vai lá na Boa Esperança, você vai no PAN lá da Enseada, Santa Cruz, você vai ter paciente aguardando um leito de UTI. Então, Jonas, eu não vou me conformar com o caos. Se eu me conformar com o caos, eu mudo da cidade, eu mudo do país. Entendeu? Santos tem 100 mil habitantes a mais do que o Guarujá, lá tem 400 mil habitantes, aqui tem 300 mil. Lá tem 6 hospitais de ponta, aqui tem 1. Para você ver, a alta complexidade nossa ainda deixa muito a desejar. É uma sobrecarga terrível em cima de um único hospital. Ou amplia esse hospital, não sei se tem condição física para isso, ou a gente precisa socorrer, em especial, o Itapema. 160 mil habitantes, você ainda não tem uma estrutura de saúde ampla, em todos os níveis. Se você Esse que estão fazendo lá, adianta alguma coisa? Melhora? É muito pouco? Eu estou aguardando para ver qual é a resposta. E essa promessa já foi dita lá atrás por uma série de pessoas. Né? É um equipamento maravilhoso, bem localizado, que obviamente... Eu tenho gravado aqui nesse programa, doutor. Eu tenho gravado aqui nesse programa, numa entrevista que vai ser inaugurado em julho de 2014. Olha, gravado, tá gravado. Vai inaugurar em julho de 2014, eu acredito. Estamos em junho de 2015. Ah, já? Doutor, não estraga meu sonho. Eu não sou do quanto pior, melhor. Eu também não, muito pelo contrário, mas que foi prometido aqui foi. Se você pegar as cidades do interior de São Paulo com 160 mil habitantes, você vai ver a cidade limpa, muitas cidades assim, com IDH bom, um desenvolvimento legal, um IDEB bom, você pega, enfim, o que a gente tem que lutar é para amenizar essas tristezas todas. Uma cidade... o Itapema, um distrito hoje com 160 mil habitantes, com uma estrutura pobríssima, paupérrima, em saúde pública, em tantos outros segmentos. A gente sabe que isso é um legado antigo. O São João? Que funciona
cambaleando. O PAN, o que, da rodoviária? O PAN, você tem hoje o PS da São João, você tem o Emílio Ribas, que dá um suporte metropolitano às doenças infecto-contagiosas, você tem uma unidade mista de especialidades que, em tese, foi esvaziada, 90% trouxeram para o Vila Júlia, né, basicamente, e algumas unidades de saúde, o Boa Esperança, a Vila Alice, que dá um atendimento ambulatorial. Precisa de um complexo hospitalar, exames. Você não tem numa cidade como Itapema, você não tem no Itapema, por exemplo, você não tem um serviço diagnóstico, difícil. Você tem um laboratório, mas o paciente precisa fazer uma endoscopia, uma coluna, uma tomografia, muitas vezes tem que se, pelo SUS, tem que se deslocar para Guarujá ou ir para Santos ou São Paulo, dependendo da complexidade. Não vai se resolver isso tudo no instalar direito, mas há que se ter, Jonas, boa vontade. Eu sempre falo, com amor e competência, você consegue resgatar muita coisa perdida ou você consegue, pelo menos, buscar parceiros sérios, né? O senhor vê a possibilidade de um dia, quem sabe, que as boas cabeças, que as boas ideias do Guarujá se unam em torno de um projeto de cidade? Eu acredito muito. Ou sempre nós vamos ter esse negócio de um puxar para um lado, aquela coisa de Maurici, aquela coisa de Jaimidade, que cada um puxa para um lado e nunca se chega a lugar nenhum. Eu acho que a comunhão de pessoas com o pensamento do bem seria importantíssimo. Alguns acham utópico. Eu sou ainda um idealista, eu acredito nessa... Um desafio muito grande nesse processo todo é atrair, contagiar positivamente uma sociedade de homens, de mulheres que não estão orbitando distante do núcleo da política, né? Mas são pessoas que têm pensamentos, ideias, propostas fantásticas. Então, eu estou conseguindo sucesso em atrair pessoas para o nosso projeto, para a nossa ideia. Então, são pessoas que não estão sentindo necessidade de participar, sim, da política, de uma maneira indireta, apoiando, acreditando, ajudando, né? Criticando positivamente para que a gente consiga aí um norte, ter uma luz nesse túnel aí. Muito bom, doutor Walter Sumann, que muito nos honra com a sua presença. 30 segundos para falar tchau. Eu agradeço primeiramente a Deus a oportunidade que está aqui com você, agradeço a você, a tua equipe toda de trabalho, a todos os teus patrocinadores. Enfim, a gente, como eu disse, Jonas, através do amor e da competência, a gente com certeza vai viver, sim, tempos melhores, tempos de esperança, de expectativa. E aproveito mandar um grande beijo para minha esposa, para os meus 2 filhos médicos, Júnior e Lucas, e para todos os meus amigos e colaboradores e apoiadores. Um grande abraço. É isso aí. Programa do Jeito do Jonas. Quero mandar também um beijo no coração da Cida, do Brian, que estão aqui nos ajudando a fazer o programa. Uma honra muito grande receber essa personalidade, esse médico, esse homem público da cidade do Guarujá, que muito nos honra com a sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.